Então, só relembrando, boa tarde, meninas. Mais uma vez, sejam bem-vindas. Hoje vamos falar sobre saúde na infância. Apostila nova, para quem quiser estar acompanhando a professora aí, é aula 1. Eu vou iniciar o compartilhamento de tela para que vocês possam ver o mesmo que eu, tá bom? Ó. Tá aparecendo aí para vocês? Ainda tá. Ok. Então, assim, ó, eu vou iniciar nossa aula falando o seguinte. Oi, Silena, boa tarde, seja bem-vinda. Eu vou falar a seguinte frase, ó. Para melhorar a qualidade de vida, melhore a qualidade de seus pensamentos. Então, se nós sempre ouvimos que se penso, logo existo, então aquilo que está na nossa mente, às vezes sim. E quase sempre comanda o nosso corpo. Então, quer qualidade de vida para sua vida? Vamos mudar na qualidade do nosso pensamento, tá? Mas, vamos iniciar aí? Vamos fazer uma pequena revisão, o que nós falamos na aula passada? Foi projeto do Profissão Cuidador, ou seja, os cuidados, como que jeito que é, o professor Bruno aí desenvolveu com vocês, e tenho certeza que se vocês ficarem ainda com alguma dúvida a respeito, coloque lá no grupo, tá? Tanto eu quanto ele, nós estamos à disposição de vocês. Combinado? Se alguém ficou, então, de enviar alguma atividade, envie que ainda dá tempo. Só se comunique com a gente, com o pessoal ali do pedagógico, para a gente estar acompanhando, tá bom? Falamos o que na aula passada? Paciente em fase terminal. O que a professora pediu ali com muito carinho para que vocês guardassem sobre essa aula? Para a palavra empatia. Mesmo depois que acabou a aula, nós continuamos lá no grupo, né? Falando a respeito, encaminhei para vocês alguns exemplos de profissionais que tratam de cuidados paliativos. Então, sempre se coloque no lugar do outro. E faça para o outro, não somente só o que você gostaria que fizesse por você, mas pergunte para ele quais são seus últimos desejos, se prepare, porque nós temos vida e somos passíveis de morte. Tanto nós, seres humanos, quanto nossos clientes, né? Então, pensando nisso, se prepare aí, em caso você esteja cuidando de um cliente e ele venha a óbito. Porque dentro de casa, conforme eu falei na aula passada, é um procedimento, no ambiente hospitalar é outro. E hoje, vamos lá, vida nova, novo projeto, mas é um projeto sempre a continuidade do outro, viu? Hoje o tema da nossa aula é organizando a rotina de crianças. Porque o cuidador, ele não é somente de idosos, é de pessoas. E pessoas, tanto idosas quanto crianças, são pessoas que requerem cuidados especiais. Para oferecer esses cuidados, o que eu tenho que entender? Primeiro, o desenvolvimento da criança. Tivemos aulas já a respeito da criança. E o papel do cuidador, qual que é? Ajudar na autonomia para que essas atividades diárias dessa criança sejam o quê? Executada com qualidade. Para que essa criança se desenvolva plenamente. E, às vezes, o cuidador ele pega aí essa responsabilidade só para si. Vou trazer umas informações para vocês, que é o seguinte, ó. Em primeiro lugar, a criança, ela não é de responsabilidade somente do cuidador. Quem que é responsável? É os pais, são os profissionais da área da saúde, são os educadores, são os cuidadores. Por quê? É a professora na escola, agora em época de pandemia, as crianças não estão indo na escola, mas na época da escola, são os professores também. Qual que é o intuito? Não é só pai, não é só o estado, não é só o município, é todo mundo, é um conjunto. Por quê? A hora que a criança não está na escola, ela está em casa. E com quem que às vezes essa criança está? Conosco, os cuidadores. Então, qual que é o nosso papel? Que essa criança cresça de uma maneira saudável e, principalmente, os primeiros anos de vida da criança vai repercutir lá no futuro. Quer ver eu fazer uma pergunta aqui? É claro, não precisa cada um me responder, não, mas se você parar assim durante algum tempo e lembrar da sua infância, você vai lembrar de fatos que ficaram marcados desde os seus 6, 7 anos de idade. Desde uma comida muito gostosa, o passeio em algum lugar especial, aquela tia que fazia sempre uma surpresa, te dava um docinho. Então, assim, você vai lembrar de coisas delicadas que alguém lá na sua infância fez.
Só que se alguém te fez algum mal também, vai ficar pelo resto da sua vida. Só que a professora Evelyn está aqui para falar para você assim, fique em paz, eu vou ajudar você a tentar entender um pouquinho como que nós vamos fazer para que nós possamos cuidar dessas crianças, que elas sejam saudáveis no futuro. Como assim? Olha só. Vamos começar entendendo assim, ó. Existe algo chamado primeira infância, segunda infância, terceira infância e a vida adulta. Aqui, ó, a criança, desde que ela nasce até os 2 anos de idade, ela necessita de uma dependência total. O que é isso? Essa dependência total é que ela precisa totalmente de alguém. Seja ela a mãe, seja ela o cuidador, seja ela um profissional da área da saúde. Só que para a gente oferecer esse cuidado para essa criança, vamos supor, para aqueles que têm filho, às vezes você vai lembrar lá da época do seu filho pequeno. Mas e se você é um cuidador e você não tem ainda? É por isso que você não vai saber? Não, eu estou aqui justamente para ajudar você. Para você entender o seguinte, dependência total. Se você trocar essa criança, ela vai ficar trocada. Se você não trocar, ela vai causar uma assadura, aonde pode causar algo chamado úlcera de pressão. No decorrer desse projeto, algumas vezes a professora vai falar a respeito desse nome. Úlcera de pressão, antigamente falava muito sobre escaras. É a mesma coisa, tá? Então, a criança, ela, né, nesse período aqui, se o pai não está perto, quem que vai estar? Nós. Deus vai nos dar a oportunidade, se algum de vocês for trabalhar com criança, a pegar uma joia bruta e ir lapidando ela. Porque uma criança é isso. Uma criança, ela não nasce má. A criança, ela é pura. E é o adulto que está ali, somos nós que às vezes vamos ali dar um direcionamento para essa criança. Ela vai mudar no decorrer? Sim. Mas ali somos nós que vamos fazer a diferença nos cuidados dessa criança. Ok? Então, a professora agora vai falar rapidamente o quê? Até quando essa criança tem uma dependência total? Aqui na segunda infância, de 2 até 7 anos de idade, quando vai iniciar a terceira infância, essa dependência passa a se tornar relativa. Até que ele vai da terceira infância e a vida adulta. Agora, o que a professora quer que vocês entendam? Tem mães, e para aquelas que são mães, avós, a avó é uma segunda mãe. Às vezes ela interrompe aqui o desenvolvimento dessa criança. Às vezes o amor é tão grande por aquele ser que Deus deu a oportunidade de você cuidar, que você acaba estragando ele. Como assim? Você vê aí jovens de 18, 19 anos que eles são incapazes de tomar uma simples decisão. Por quê? A mãe, por amar demais, por proteger demais, às vezes a gente esquece. Eu falo porque eu também sou mãe. Às vezes esquece que os filhos crescem. E nós, profissionais da área da saúde, nessa hora, às vezes, nós vamos fazer papel de mãe, papel de vó. Como assim? Olha só. Então, vamos entender? Esse desenvolvimento requer um desenvolvimento social também. Ali, a criança, ela olha para você, as pessoas costumam dizer, a criança não sabe o que você está falando. A criança sente sim, viu? A criança sente se você está triste, a criança sente se você está dando bronca, ela sente o ambiente que está à volta dela. E aí, o que passa a acontecer? Se essa criança viver num ambiente onde só tem briga, por isso que é muito bem, desde o início, quando você ali é contratado para cuidar dessa criança, você manter um bom relacionamento com os pais. Porque quando os pais não tiver, quem vai ser o responsável? Você. E quando você não estiver, é os pais. Vocês vão compartilhar ali o desenvolvimento dessa criança. E alguns pais, infelizmente, eles acabam estragando a criança, dizendo assim, a Aparecida não sabe o que ela está fazendo, e a criança vai ouvindo isso. Olha, Aparecida, viu? Eu podia falar o nome de qualquer um de vocês. A professora Evelyn não sabe. E aí a criança, chega um tempo, se não cuidar e você conversar muito bem com essa criança, ela começa a ser arrogante. Por quê? Ela vai começar nessa dependência relativa aqui, e quando ela chegar a uma certa idade, se você estiver cuidando dela, ela vai fazer o quê? Ela vai começar a querer maltratar. É aonde minha mãe está te pagando, eu estou te pagando para isso. Então, eu vou ensinar alguns segredinhos como você lidar com essa situação. Porque criança tem que ser criança. Criança, ela não tem que ficar replicando. E você tem que deixar isso bem claro. Que você está lá para o bem-estar dela. Você não está lá
porque ela é a chefe e você é a funcionária dela. Porque ela não é adulta. O adulto ali é o pai. Se alguém tem que tomar uma decisão ou alguma coisa assim, é quem? São os adultos. E não se conversa perto de criança determinados tipos de assunto. Sua patroa fez alguma coisa, a pessoa que te contratou fez alguma coisa ali, conversa em particular. Porque senão a criança vai começar a ter atitudes que não condiz com a idade dela. Vamos entender ele um pouquinho? Então, assim, existe a linha do tempo. Todos nós passamos por essa linha do tempo. Nós não lembramos, mas nós passamos. Que desde lá, se eu perguntar para você, lembra de algo quando você tinha 2 anos de idade? Você vai falar, professor, eu não lembro nem que eu comi semana passada. Realmente, tem algumas coisas que foram apagadas da nossa memória, mas vamos relembrar ali, ó. Depois, se vocês quiserem, a professora até compartilhando no grupo aqui. Se você tiver com a sua apostila na mão, dá para você estar acompanhando. Mas o que eu quero que você entenda aqui nessa parte desse desenvolvimento? A primeira infância. Então lá, de 0 a 2 anos de idade, o que a criança está fazendo? O início da fala. Está começando ali, isso é gradativo, tá? Eu estou falando 0 a 2 anos, que é a fase da primeira infância. Ela explora o ambiente que ela vive, então ela vai estar sempre olhando se tem bastante bichinho, se tem coisas coloridas. É a fase do controle do xixi e do cocô. É onde entra o nosso papel ali, ensinando essa criança. Essa criança vai ter interesse por rabiscar. A criança tem interesse por música. É importante, nessa fase, estimular a criança a ouvir música. Por quê? Brinquedos sonoros, porque isso estimula o cérebro da criança. Ajuda a ativar nossos cérebros, é como se fosse um mapa. Em cada região, ele é responsável por algo. Tanto que você vê que tem pessoas que elas têm dificuldade, um exemplo, o simples fato de fazer sexual. Ela tem dificuldade de fazer isso. É porque em algum momento na infância, a parte psicomotora dela, brincar de amarelinha, é um exemplo ali. Então, a criança precisa ela brincar. Hoje, nós estamos vivendo na era da tecnologia, onde a criança, às vezes, ela não sabe falar papai e mamãe, mas se você dá um celular ali, ela entra no YouTube, ela escuta musiquinha, você entendeu? Eu acredito, assim, não estou fazendo propaganda não, mas se brincar, ela reconhece a galinha pintadinha e não reconhece a mãe. Por quê? Era da tecnologia. Mas hoje eu estou aqui para falar sobre alguns assuntos com vocês, que o mundo mudou, o mundo se atualizou, mas tem algumas coisas em nós que ainda tem que ser feito manualmente, ok? Não dá para fazer apenas com um simples tocar de dedo. Então, aqui, a sua joia está começando a ser lapidada, ela está bruta. Como que a criança fala com você? Fala, professora, a criança não sabe conversar nessa idade, mas a criança sabe fazer o quê? Chorar. O choro da criança é a forma da comunicação dela com você. A criança chorou insistentemente, essa criança pode estar com dor. Então, vai ter uma sequência lá. O que você vai ver? Você vai verificar a fralda. A criança suja, ela chora. Criança com fome, ela chora. Então, a criança você trocou, você alimentou. E essa criança continua com choro de sofrimento. Vamos verificar se essa criança não está com dor em algum lugar? Entendeu? Então, tem uma sequência. Fralda, alimentação, dor. Você vai aprendendo a distinguir essa criança através do choro dela. Porque o cuidador, ele pode trabalhar em domiciliar, o cuidador de criança, ele pode trabalhar numa creche, onde vai ter ali vários tipos de choro para você aprender a identificar. Nessa primeira infância, olha só o que acontece. Lá pelos 2, 3 anos de idade, começa o início da retirada das fraldas. É onde, em parceria com o pai e com a mãe, vai ser iniciado o quê? A compra do tal do piniquinho. Piniquinho com música, vibre com a criança, ajude, ensine essa criança a utilizar. E não simplesmente, ela sujou, vem cá, vamos trocar a fralda. É mais prático. Alguns profissionais acham que é mais prático. Realmente, mais fácil ir lá, a mãe compra a fralda, compra lenço umedecido, fala que pode dar banho tanto que quiser. Mas a criança, ela precisa, nessa fase, entrar nesse processo de retirada. Ok? E o cocô é a primeira obra na vida da criança. Não só ensinar a criança a ter nojo, ensinar a criança o local correto. É fácil? Não. É rápido? Não. Mas vibre, ensine ela.
Por quê? Vai ser o início da autonomia dela. Vai ser uma das primeiras conquistas que ela vai fazer. Você vai ver que quando ela for ao banheiro, ela vai cantar, ela vai falar, nossa, eu consegui. Ela ensina ela a dar tchau pro cocô. É isso que os profissionais, nessa fase, tá atento ao quê? Esteja atento à alimentação dessa criança e à eliminação de fezes dela. Por quê? Se essa criança ficar o tempo inteiro sem fazer cocô, é que essa criança está com algum problema que o intestino dela. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre alimentação. A criança, nessa fase, ela se reconhece como o quê? Como o centro das atenções. Agora vem cá. Guardem bem essas informações que a professora vai passar para você agora. É a fase mais importante do desenvolvimento da criança, ok? Então, os adultos dizem que criança não percebe, mas isso é errôneo. Criança percebe, sim, entende o que está acontecendo ao seu redor, e ela deve ser moldada conforme os anseios. O que isso quer dizer? Sabe aquela história da criança estar sempre no meio, curiosa, você acha que a criança está ali, ela não está ouvindo nada? Ela está. Só que a criança, nessa fase, ela sabe como que ela se expressa? Como ela não sabe dizer em palavras o que está acontecendo, essa criança, muitas vezes, ela desenha. É rabiscos? Sim, são rabiscos. Mas aqueles rabiscos, comece a observar que tem algumas crianças que elas não usam lápis colorido. Tudo, ela é preto, é escuro. Então, essa criança, de repente, ela acompanha a mãe chorando muito, às vezes o pai batendo na mãe, todo mundo falando alto dentro de casa. Criança, ela é pura. E isso parece que não, mas mexe com o desenvolvimento dessa criança. Quer ver aquela história da criança ter lá 3 anos de idade e tá, aí fala, ai que linda, parece uma mocinha. Ela tá sempre bem arrumadinha, quietinha. Essa criança não sorri? Você fala para ele brincar com outra criança, ela prefere ficar sentada do seu lado. Cuidado, que criança, ela tem que ser criança. Entendeu? Criança, ela tem que ter um comportamento educado, sim, nós temos que dar educação juntamente com os pais, com os professores e profissionais da área da saúde em geral. Pessoas da família que acompanham o desenvolvimento dessa criança têm que observar, porque às vezes coisa que a mãe não está observando, quem é que vai observar? Eu, você. Quem te garante que essa criança não começou ali com 3 anos ir para a escola e alguém não está aliciando essa criança? Essa criança vai começar a ter atitudes estranhas. Então, se você perceber uma criança, faixa etária lá, 3, 4, 5 anos de idade, com excesso de violência, ou muito quieta, não fala, não brinca, quer vestir como adulto, cuidado. Comece a conversar com essa criança, converse com a família para saber com quem essa criança está ficando, porque são sintomas que essa criança está mostrando para você que é sinônimo que alguma coisa não está saudável. Criança precisa brincar, ela precisa de fantasia. Para você ter uma ideia, tem uma frase assim, que se o pai ou a mãe se vestir ali de super-herói, a criança, para você ter uma ideia, ela vibra, que ela não consegue associar que é o pai e a mãe. Então, criança precisa de fantasia. Não deve ser levada a sério no que sente ou diz. Criança tem que ser levada a sério, sim. Algumas pessoas falam, ai, criança não é importante. Criança, ela é pura. Quando ela não gosta de alguém, ela não gosta. É muito parecido com os animais, entendeu? Então, se essa criança não gosta, o que esse adulto está fazendo, de repente, quando não está perto? Então, a criança tem essa sensibilidade. Essa é a história de castigar o tempo inteiro. Você vê que tem pessoas que na fase adulta, elas são totalmente traumatizadas e inseguras. Na infância, em algum momento, tudo do pai era castigo, tudo era bater, era ajoelhar no milho, era chicote. Então, assim, mudou-se muito. O professor deve ter falado com vocês sobre o Estatuto da Criança, do adolescente, como funciona, como que é. Criança tem que ter disciplina, ela tem que ter regras, mas desde que essas regras não machuquem e fira a alma dela pelo resto da vida. Entendeu? Então, a criança, cuidado. E tem mãe que, assim, ela se sente culpada porque ela trabalha demais e não consegue ficar muito tempo com os filhos. Então, o tempo inteiro, aquela mãe dá de tudo para essa criança. Essa criança, ela cresce acostumada a ser gratificada por tudo. É onde nós vamos ajudar, às vezes, a conversar. Quem disse que filho vem com manual de instrução? Imagina quanto mais para o cuidador. O cuidador vai receber de braços abertos, né, Esmeralda? Essa cliente aí, esse seu clientezinho,
E vamos pegar e vamos fazer o quê? Ajudar eles. Como? Guardando bem que na segunda infância, o papel do cuidador ali, ele vai estar ajudando a regras. 3 a 5 anos, começa as regras. Não dá para você brincar e deixar seus brinquedinhos todos esperados. Mamãe deixa? Não, a mamãe deixa, mas a Aparecida não deixa. Então, você vai guardar seus brinquedinhos. Eu vou te ajudar. Inicialmente, você ajuda. Daqui a pouco, acabou. Aonde é que você pegou os brinquedos? Não importa a classe social, não importa se você criança. Criança tem que ter regra para se tornar um adulto disciplinado, entendeu? Porque quando essa criança entrar na escola, que aqui é a fase que ele entra no período escolar, ele vai ter muito problema lá. A mãe vai chamar muito, aliás, a professora vai chamar muito a mãe, porque a criança tem dificuldade ali em receber regras e limites. Fase da escola é fase, agora é a hora de sentar e assistir a TV. Essa criança não para, ela entra em sossego completo. O que está acontecendo? Opa, a Valdirene quer falar? Oi, Valdirene, pode falar, meu amor. Deixa eu desativar seu som, só um instantinho. Professora, é assim, né? Como realmente, tanto como na vida de mãe também, não vem como manual, né? Não vem. Eu mesmo, eu aprendi na raça, só que a avó estragava. Fazia questão de comprar lápis de cor, de cera, para ela rabiscar a casa todinha dela, depois contratar a empregada para limpar. Eu falava, eu não aceito. Aí eu falava com minha filha, a vovó deixa, mas a vovó não é sua mamãe, a mamãe sou eu. Deu uns tapas na bunda, veio o pai e a avó para cima de mim. Eu falei, não, Nanina, não. Isso. Aí ela começou, aí eu inseri algumas, tipo assim, de castigo, assim, que ela gostava de chupar chupeta, uma e cheirar a outra. Ia num tal de Teletubbies e o banana de pijama. Tirava e colocava, tá de castigo por causa disso, disso e disso. Se você fizer isso, vai ficar mais tempo sem isso, isso e isso. Porque o que eu mais vejo, assim, ó, criancinha pequenininha, de 1 ano com um celular, minha filha tem celular com 15 anos. Isso. Agora, é isso que a professora quer falar com vocês, você sabe por quê? O cuidador, infelizmente, ou felizmente, né, não pode ali agir tão drasticamente como o papel da mãe. Criança, ela tem uma certa idade, ela não tem ali a linha de raciocínio, mas tem que começar a ser punida, assim, do tipo, ó, tá vendo aqui? Você riscou? Você vai lá, pega a bucha e faz ela limpar aquilo que ela fez, para ela entender que alguns especialistas dizem, sabe o quê? Que a mãe não pode corrigir a criança, senão vai traumatizar e no futuro ela não vai ser criativa. Na verdade, não, né? Agora eu vou falar uma coisa, minha opinião. Criança tem que entender que se ela quer desenhar, ela quer pintar, sim, ela pode o tempo inteiro, não na parede. Tem um local adequado. Professora, só para terminar, uns tempos atrás, nossa mulher deixou um menino comigo, né? Assim, um tempo atrás, sim, uns anos atrás. E eu eduquei minha filha a comer de tudo, para futuramente não ter problema com a alimentação, né? Uhum. Aí chegou na hora do almoço, a criança falou assim, eu não gosto disso, eu quero um leite. Eu falei, na minha casa tem regras, come o que se tem na mesa. Você não está na sua casa, você está na casa da tia, e a tia está servindo uma alimentação saudável, e você vai comer isso daqui. Se você não comer, você vai ficar com fome, porque leite não vou te dar na hora do almoço. Você não é minha mãe. Ah, então vocês vão ouvir muito isso, tá? Se vocês estiverem tratando com cuidado de crianças, é o que vocês mais vão ouvir. Viu, Marcela? Viu, Cirleira? Você não é minha mãe? Meu amor, eu não sou sua mãe. Mas em momentos que a sua mãe não está, você está sobre a minha responsabilidade e eu amo tanto você que eu vou cuidar e fazer com você assim como eu faria com meu filho. Se você não comer, realmente você vai ficar com fome, meu amor. Vai ter que esperar. Se a sua mãe chegar aí e te dar, aí eu e sua mamãe nós vamos conversar porque você precisa de alimento para você crescer saudável. E por falar nisso, ó, é nessa idade aqui, entre 3 a 5 anos, que a criança passa a identificar o que é reconhecimento do quê? De autoridade. Por quê? Quando ela vai lá entre 6 e 7 anos, a criança começa, é como se fosse assim, aberta a inocência dela. A criança já não quer tanto brincar com você, ela quer brincar com outros amiguinhos, ela quer aprender novas habilidades, ela quer estar no meio, ela acha que ela sempre é importante ela ter um amigo, ela quer estar no meio de jogo. Aqui
já tem que estar bem definido sobre a autoridade. Para ela não ficar o tempo inteiro, não virar aquela música. Você não é a minha mãe. Porque senão, a adolescência é um período difícil, mesmo para aquele que é pai e mãe. Muito mais se você precisar cuidar de um adolescente. Está acontecendo as mudanças corporais, se não foi trabalhada a autoestima dele lá no passado, vai se tornar um adolescente que vai dar trabalho no sentido de autoestima, o envolvimento com drogas, o problema ali das más companhias, enfim. Porque entre os 12 aos 18 anos, é a parte que parece que o jovem, para poder se sentir bem, ele tem que estar pertencendo a algum grupo. Começa-se o senso de identidade. Ele quer mostrar para que ele veio, ele já começa a escolher a profissão dele. Mas agora a professora vai entrar num assunto que é a parte de organização da rotina da criança. Se você quer que uma criança, tanto nós como profissionais, como mães ou futuras mães, futuras vós, queremos que essas crianças tenham uma vida saudável, promover desenvolvimento sadio, é imprescindível. Primeiro, bom relacionamento entre pais e cuidadores. Isso aqui é ordem, é lei. Por quê? Segunda e terceira infância, a saúde está vinculada à educação. Até então, você estava ensinando que família e profissionais que cuidam de crianças, que dão regras para ele, quando ele entrar na fase escolar, ele não vai ser uma criança que vai ter dificuldade de relacionamento. Agora, se essa criança já apresenta dificuldade em casa, no período escolar, então, aí agora a gente tem que ficar atento. Porque essa dependência que antes era total, agora é relativa. Entra a parte da saúde. A saúde está vinculada com a educação, ou seja, a rotina dele é aqui que aparecem muitas doenças. Vai ajudar o quê? Um desenvolvimento saudável, a bons hábitos. Olha só, olha um problema a respeito de desenvolver rotina na vida de uma criança. Limite. Limite é uma palavra assim, que é muito complicada para os pais e para os educadores. Porque hoje, como eu falei, sobre a tecnologia, existe TV, videogame, computador, celular. Se você perguntar para mim, quanto profissional, a respeito do desenvolvimento mental dessa criança, o recomendado, que tanto eu, na área da saúde, como enfermeira, como os neurologistas, como os psicólogos, são 2 horas diárias. Tem criança que, se colocar o celular na mão dele 8 horas da manhã, 10 horas da noite, ele está no mesmo lugar, em joguinhos diferentes, fazendo a mesma coisa. Vou apresentar para vocês hoje o risco que isso apresenta. Se o tempo inteiro, quando eu falo isso, além de ser profissional, também sou mãe. Tenho 3 filhos. E olha o que acontece. Eu observo 3 coisas que acontecem comigo. Hoje, em época de pandemia, os pais estão passando por essa dificuldade. Por quê? Não dá para você deixar seu filho brincar fora. Por quê? Por causa da doença. A criança fica dentro de casa. Ficou dentro de casa, você tem que limitar ela. Hora para brincar. Ela brinca um pouco, daqui a pouco ela está na TV. Ela brinca um pouco, daqui a pouco ela está no celular. Ela brinca um pouco, entendeu? Não dá para manter uma rotina. Quando voltar ao período escolar, talvez isso se torne mais fácil. Mas o que seria saudável? Olha só. 2 horas diárias, então, tá? O papel do cuidador: encorajar nas atividades físicas que eles irão gostar. Se você ajudar a criancinha lá, 2, 3 anos de idade, a jogar bola com ele, jogar a bolinha, ele chuta para você, ele vai ser uma criança que vai gostar de jogar bola. Deixa a criança experimentar jogo como jogo cognitivo. Brinque de dominó com ele. Brinque de brincadeiras que você fala assim, peão. Brinque, sabe, batata quente. Vamos brincar de brincadeiras que antigamente era muito comum. Hoje você fala, as crianças nem sabem o que quer dizer. Então, essas brincadeiras ajudavam as pessoas a se desenvolverem aqui, ó, mentalmente. Eram pessoas que tinham... Hoje em dia, as pessoas são muito inteligentes, as crianças têm sido muito inteligentes para algumas coisas e para outras elas têm sido limitadas, porque não está sendo desenvolvido. A atividade física ajuda a criança a encontrar... Ela vai gostar algo que ela... Aliás, ela vai querer fazer algo que ela goste. Somos nós que vamos ajudar. Por quê? E mostrando as possibilidades. E no decorrer das aulas, a professora vai estar sempre falando sobre o que você pode levar para a criança. A Valdirene falou sobre alimentação, aqui, ó, cheguei na alimentação. Uma alimentação saudável e equilibrada, o que é? Uma alimentação mais natural possível. A criança não come fruta. Vamos colocar, corta a frutinha em forma de coração, vamos ensinar a forma geométrica para ele, corta carambola em forma de estrelinha, maçã,
Pegue bichinhos, corta em forma de bichinho ali, ó, os Minions, para poder ver se essa criança, e coma junto às vezes com ela. Às vezes você comendo, isso ajuda a incentivar. Porque os pais, os cuidadores, os familiares, eles também são responsáveis por isso. De mostrar para a criança que as frutas são coloridas e que cada cor traz uma vitamina que vai fazer com que ela cresça saudável. O que mais que nós podemos fazer para desenvolver uma rotina saudável na infância? Às vezes a mãe não pode ir acompanhar essa criança no pediatra. Às vezes você conhece muito mais a criança do que o próprio pai e a mãe, porque você passa mais tempo com ela, entendeu? Quanto tempo? Bom, até 1 ano de idade é uma vez ao mês, se a criança não apresentar nenhuma doença. Após os 2 anos de idade, ele é a cada 6 meses, para poder acompanhar o desenvolvimento e crescimento, porque isso na escola também é acompanhado. E depois, assim sucessivamente, é importante não só a ida ao pediatra, mas ao dentista. Antigamente demorou-se a descobrir que a criança desenvolve problema na boca, principalmente porque desde a infância, desde a amamentação, toda vez que termina é bom fazer o quê? Uma limpeza. Porque os primeiros dentinhos que vêm, eles depois, de acordo com o procedimento que é feito ali, por exemplo, a aplicação de flúor. Lembra quando a gente era criança que as professoras davam para a gente poder fazer bochecho lá na escola? O excesso de flúor aparece mancha nos dentes, lá na fase adulta. Então, tudo na nossa vida tem que ser o quê? Com moderação. E a mãe tem que ensinar, é papel da mãe. Não, às vezes é papel do educador também. Ou seja, acabou de se alimentar, escovar os dentes. Ensinar para a criança que a bactéria, desde muito cedo, mostrar para ela, se for necessário, que tem bichinho que come o dente se não limpar. E aí, ó, se na fase da infância acontecer isso, ela vai ter problema na fase adulta. Então, se a professora continuar perguntando lá para você, o que mais? O que eu posso fazer para ajudar ali, para desenvolver uma rotina saudável nessa criança? Ajudar a mãe também a respeito do calendário de vacinação. A criança precisa ser vacinada. Ah, mas ela não está doente. Não, não é questão dela estar doente. A vacinação é justamente para quê? Para prevenir a doença. Criança precisa dormir. Ensinar para ele que ele é como se fosse uma plantinha. Se ele não dormir, vai atrapalhar o crescimento dele. E como é que é? É de acordo com a idade. Funciona assim. Quanto mais a criança vai crescendo, menos ela precisa dormir. E que seria o recomendado? Que a criança durma de preferência ali até os 5, 6 anos de idade, 10 horas. Você vê que na escola, para quem tem netos, filhos, aí você vê que as professoras, quando o período é integral, a criança fica, após o almoço, eles dão um tempinho de soninho da criança. Aquele soninho ali não é para fazer mal, é para justamente ajudar ali no crescimento da criança. O que mais? A criança, ela pode apresentar transtornos de aprendizado. Ou seja, quando a criança não está na escola, ela está em casa com a mãe. Quando a mãe não pode estar com ela está com quem? Com o cuidador. Então, o cuidador, muitas vezes, vai ajudar nas atividades escolares. E na atividade escolar, entra naquela fase que a criança começa a apresentar problemas de transtorno. O que são os transtornos? A criança, ela tem dificuldade. Os mais comuns é a dislexia e a descalculia. A dislexia, a criança, de uma certa forma, a mãe começa a se sentir culpada quando a professora começa a chamar muito ela para reunião, que a criança não está conseguindo desenvolver, mas o problema não está na criança. O problema está no quê? Está em um problema neurológico. Olha que interessante isso que a professora vai falar para vocês. Então, o que é problemas de habilidade? Cada uma de vocês aqui tem uma habilidade. Nós todas aqui são habilidades de ordem diferente, só que o ler, escrever e o fazer cálculo é desde a infância que a gente aprende, não é? Tem pessoas aqui que se eu perguntar para vocês vão falar, professora, eu tenho horror à matemática. Por quê? Porque algum dia alguém não te ajudou, você não conseguiu desenvolver bem a parte da matemática. E essa habilidade, às vezes, não é só cognitivo, não é só uma falta de aprendizado, mas pode ser também um problema, o quê? Aspecto biológico, um fator genético hereditário. Vocês sabiam que tem alguns problemas que são neurológicos? E se essa criança começar a apresentar muito problema, tanto de leitura quanto de cálculo matemático,
às vezes tem que conversar com a mãe, porque essa criança tem que passar por um neurologista, ok? Então, não é falta de ensinar, é dentro do cérebro dela. E é o neurologista que vai falar para você, em parceria aí com a mãe, qual é o problema que essa criança tem. Olha como eu comentei com vocês. Não é que essa pessoa teve problema de cerebral, traumatismo. Não. Essa criança teve algum problema visual, auditivo. Não, não é isso. Ela tem problema na inteligência global dela. Não. Ela teve falta de oportunidade, ela não aprendeu. Não. É mudança de escola. Eu mudei muito de escola. Não, não é nada disso daqui as causas, viu? A causa é neurológica e precisa do acompanhamento de um profissional. Só que é difícil, às vezes, os pais e os professores conseguirem. Numa sala de aula tem muito professor, tem muito aluno. Às vezes acaba deixando essa criança de lado e às vezes ela vem para casa totalmente, tadinha, com a autoestima dela. E somos nós que vamos ajudar ali, de repente, a perceber, falar, poxa, meu filho não fez assim, o que será? De repente, não é para falar com a mãe, para passar para essa criança por alguma avaliação? Entenderam? Depois leia um pouquinho mais a respeito disso, que é muito interessante. Então, existe ali a dislexia. Essa criança, ela tem um transtorno, tanto na escrita, quanto ela tem dificuldade de ler, ela escreve às vezes ao contrário. Aqui, ó, depois eu compartilho com vocês. Dislexia, dificuldade em converter a parte sonora, ou seja, os valores visual e motor da criança. Aqui, na distorgrafia, é problema que a criança não consegue entender o som. É trocar o P pelo B. Isso é normal, entendeu? Mas a matemática tem que procurar um profissional, às vezes, para ajudar. Ok? Então, nossa aula está se encerrando, meus amores. Que pena, olha só. Ficaram com alguma dúvida a respeito desse assunto? Se ficaram, ó, coloca